Do Senhor Jesus para todos. Hoje queremos falar sobre sermões textuais. O sermão temático é um sermão que o Senhor lê uma passagem. Quando eu vou pregar um sermão temático, o que é que eu falo? Senhores, eu quero ler uma passagem. Por quê? Eu só venho no texto, leio uma passagem bíblica e corro a Bíblia pegando outras referências que combinem com a primeira que eu li. Agora, um sermão textual, eu vou ficar preso no texto, já fala, textual. Textual já está dizendo, você vai ficar no texto, porque a mensagem está no texto. Agora, quando eu vou pregar uma mensagem textual, eu não falo passagem, vou ler um texto. Por que um texto? Porque eu vou ficar no texto. Aí os senhores falam assim, não entendi nada, então vamos entender. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Permanece a fé, a esperança e a caridade. Eu li 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu estou falando de um sermão textual, que quando se fala textual, a mensagem está no texto. Aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, tem três verdades, tem três coisas importantes. Primeira coisa que a gente tem aqui é fé. Segunda, temos esperança. E terceira, temos amor. Aqui dentro dessa mensagem textual já está a mensagem. Aqui está, por isso que já fala textual, porque a mensagem está no texto. Agora a gente tem que ler com atenção, porque aqui fala de fé, fala de esperança e fala de amor. Aí agora que eu vou desenvolver uma mensagem textual. Vamos ver outro exemplo de mensagem textual, porque a mensagem textual, ela precisa de um texto. A mensagem textual, ela precisa de um texto e depois precisa das suas divisão. Ela precisa de um texto e das suas divisão. Vamos lá, a gente tem outros exemplos aqui para dar. Quando o Senhor abre em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, Lucas capítulo 19, 1 a 10, o Senhor visita a casa de Zaqueu. E o Senhor disse, hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu recebeu a presença de Jesus na sua... Ó, irmão, que coisa maravilhosa. Zaqueu teve a presença de Jesus na sua casa. Zaqueu era um homem cobrador de imposto. Ele era um homem mal visto pelos povo daquela época. Ele trabalhava para Roma, Zaqueu. Ele trabalhava cobrando imposto para Roma. Então, Zaqueu era considerado pela sociedade como um homem ladrão, como um impostor, como uma pessoa sem credibilidade, porque ele trabalhava para Roma e aos olhos das pessoas ele era uma pessoa que não tinha credibilidade na sociedade. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E qual é a divisão desse tema? Primeira parte. Uma mensagem textual, você precisa ter um tema. E o tema que eu quero dar aqui, Jesus visita um pecador. Se o Senhor for pregar em Lucas capítulo 19, olha o tema aí, ó, Jesus visita um pecador. Aí vem o texto, o tema já tem, Jesus visita um pecador. E agora preciso do texto, o texto é Lucas capítulo 19. Aí precisa da divisão, nunca esqueça que toda mensagem precisa de três coisas. Toda mensagem precisa de tema, precisa de texto, precisa de divisão e o desenvolvimento da mensagem, ok? Mas uma coisa aí, desenvolver a mensagem, nunca esqueça, você não pode ficar falando coisa com coisa, você tem que explicar o texto, você tem que esclarecer a mensagem textual para que o público possa entender o que a senhora quer falar. Se você está falando de Zaqueu, continue falando de Zaqueu. Não fica falando de Zaqueu, de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Noé. Tem gente que faz uma salada de fruta. Está lendo de Zaqueu e fala todos os personagens da Bíblia. Você vai desenrolar aqui. Pastor, tem como desenrolar Lucas 19
essa mensagem textual? Tem, irmão, porque aqui tem, ó, tem o tema, Jesus visita um pecador, tem o texto, Lucas capítulo 19, e tem a divisão. Qual é a divisão? Vamos lá? Foi uma visita inesperada, foi uma visita transformadora, foi uma visita salvadora. A visita de Jesus foi inesperada. A visita foi transformadora que Zaqueu se converteu. A visita foi salvadora porque Zaqueu aceitou Jesus e Zaqueu disse: eu vou restituir tudo que eu defraudei das pessoas, o imposto que eu cobrei a mais, tudo que eu defraudei, tudo que eu fiz fora da lei, eu vou devolver. Porque quando a gente aceita Jesus, irmão, ou quando a gente se converte a Cristo, a gente tem que ser uma nova criatura. Tem pessoas que se converteu a Cristo, que está na igreja, mas ainda continua mentindo, continua roubando. Tem crente que está na igreja que é agiota, empresta dinheiro com juro. Irmão, tem crente que está na igreja que ainda pratica os mesmos erros. Mas quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Deus transformou a vida de Zaqueu e ele devolveu tudo que ele defraudou, porque quando Jesus chega na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, a gente tem que mudar. Quem roubava não rouba mais, quem era agiota não é mais agiota, quem fumava não fuma mais, quem gostava de tomar uma cachaçinha não toma mais, quem se prostituía não se prostitui mais, porque quem tem Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é uma mensagem textual. Que Deus te abençoe.